Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa Não Fazem Milagres. Hoje este episódio vai ser uma verdadeira aula. Em primeiro lugar, eu estou aqui com imensas informações para partilhar e eu sei que tu também. Vamos falar sobre magnetismo pessoal e vamos falar sobre dicas específicas que vocês podem testar já hoje na vossa vida e que vos vão permitir fazer a transição entre pessoas que passam despercebidas e pessoas que chamam a atenção, mas chamam a atenção não no sentido depreciativo. Pessoas mais magnéticas, que os outros têm vontade de estar. Então, se você é uma pessoa tímida, uma pessoa acanhada, uma pessoa que tem problemas de autoestima, várias dicas que eu vou passar aqui hoje ajudaram os meus clientes a superarem todas essas barreiras e a tornarem-se pessoas magnéticas. E isto é muito, muito válido no ambiente profissional. Pessoas que, por exemplo, trabalham com vendas, mas não só. No nosso dia-a-dia, com amigos, com pessoas com quem interagimos numa loja e etc. Isso vai fazer muita diferença. Eu tenho muitas dicas práticas para partilhar com vocês. Mas há uma coisa importantíssima. Muito daquilo que se vai partilhar no episódio de hoje são operações estéticas, cosméticas. Porque se não houver um trabalho interior a ser feito, antes de qualquer outra coisa, tudo isto não vai ser sustentável. Ok? Então não estamos a falar de uma aula, vamos dizer assim, de imagem pessoal, ou de estilo, ou comportamento. Estamos a falar de um complemento àquilo que foi lançado no passado domingo, dia 11. Se vocês acompanham a Frequência da Cocriação, sabem que nós no passado dia 11 lançamos a primeira jornada de alinhamento, que é uma forma diferente de consumir as frequências do portal. Então, é uma jornada de 7 dias, onde vocês sabem exatamente o que é que ouvem no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de manhã e à noite. E a primeira jornada é precisamente magnetismo pessoal. Ou seja, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos fazer o trabalho energético para nos tornarmos pessoas magnéticas. Ok? E depois temos esta parte que complementa esse trabalho. Não é uma coisa ou outra, é as duas coisas. E aquilo que vamos falar hoje não funciona, portanto, a longo prazo, não é sustentável se não houver esse trabalho. Então, se já são subscritores no portal da Frequência da Cocriação, basta entrarem na vossa conta e na área de membros estarão lá as jornadas de alinhamento, sendo que a primeira já foi publicada domingo, dia 11 de janeiro de 2026. Okay? Se vocês ainda não são subscritores, a frequenciadacocriação.com para terem acesso a toda a biblioteca de frequências e trabalharem assuntos muito específicos e agora terem acesso também a esta novidade, jornadas de alinhamento. 7 dias vocês sabem exatamente o que precisam de escutar e depois vocês vão ver, ao fim do 8º dia, quando passar uma semana que vocês estão ali alinhados todos os dias, vocês vão ver a diferença no vosso dia-a-dia. Então vamos lá. Eu vou começar pela parte que se calhar é menos compreendida. Parte da alimentação. E não tem nada a ver com dietas nem emagrecimento. Parte da alimentação. Para que nós possamos ser pessoas magnéticas, nós temos que ter a nossa energia vital lá em cima. Nós temos que transpirar ou respirar saúde. Ok? E começa pela parte da alimentação. Eu acho que a saúde começa pela boca. Então, eu acho que todos nós, e vocês que nos estão a escutar ou a ver neste momento, vocês não perdem tempo se estudarem sobre nutrição. Sobre os efeitos que cada alimento tem no vosso organismo, porque isso vai trabalhar a vossa vitalidade, a vossa energia, a boa disposição, a qualidade do vosso sono, tudo isso é afetado pela vossa alimentação. Pessoas que têm alimentação desregrada, que não têm horários fixos para comer, por exemplo, no meu caso, vou-vos dar aqui o meu exemplo, e vocês já sabem o que é que eu vou falar, que é mais do mesmo, não é? O jejum para mim foi transformador. Eu só faço uma refeição por dia, neste momento, já há vários meses que ando com este plano, com esta estratégia. Isto não é nenhuma dieta, atenção. Até porque se vocês virem um prato de comida meu ao jantar, vocês assustam-se, ok? Portanto, é muito volume, porque tenho que ingerir todas as calorias de uma só vez. No entanto, o jejum para mim ajudou-me a manter o foco, a ter mais clareza mental e isso também melhora o meu magnetismo pessoal, porque eu estou mais disponível, não estou a gastar energia ao longo do meu dia na parte do processo digestivo. Portanto, para mim o jejum fez toda a diferença. E a Maria José, que dizias que não conseguias, também tens feito jejum e o que é que sentes de diferença? Eu já tinha tentado várias vezes. Mas se calhar não tinhas decidido. Eu nunca desisti. Ok. Eu já disse aqui, a última vez que falámos nisso até acho que eu estava meio constipada, se eu não estou a ir para aí há um mês e tal, ou por aí. Finais de outubro, acho eu, se não estou a ir. Sim, apanhei um resfriadozinho e tive que tomar a medicação. E, portanto, de manhã eu não podia tomar o
um medicamento sem te alimentar. Que era um anti-inflamatório, portanto, sem me alimentar. E aí, pronto, parei e depois retomei novamente. Por exemplo, atualmente eu acabo de jantar muito mais cedo que tu, eu janto muito mais cedo que tu, pai, 2 horas ou mais que tu, e depois do almoço. Tu fazes 12, 8, talvez? Não, talvez mais. Mais? Digo eu. 14, 6, por aí, sensivelmente. Por aí. Eu comecei por este regime, portanto, os 12 e 8 foi a primeira... Não, aliás, a primeira forma de jejum intermitente que eu fiz foi 24. Lembras-te? Eu jantava às 8 e depois comia à meia-noite, a segunda refeição. Mas depois que encontrei este OMAD, portanto, que é one meal a day, uma refeição por dia, não quero outra coisa. É só ao domingo é que normalmente saio fora, mas também é uma questão estratégica. Porquê? Porque estudando sobre nutrição percebo que muitas vezes eu preciso fazer um reboot no meu metabolismo e dar-lhe aqui alguns hidratos de carbono, até porque eu estou a fazer jejum intermitente, portanto, OMAD, uma refeição por dia, e carnívora em simultâneo. Exato. Portanto, essa é que é uma dieta carnívora. Exato. Portanto, perguntaste-me as diferenças? O que é que sentes de diferença na tua disposição, no dia-a-dia, no teu foco, concentração e etc? Há diferença. Não consegues quantificar ou qualificar, mas sentes-te diferente? Há diferença. Para já, porque eu nem penso se já comi, se não, posso tomar um café, posso beber uma água, posso... Sim. Durante a manhã e ando bem e não penso em comida. Não... Ou seja, consegues estar mais focada naquilo que são as coisas do dia a dia. Era isso que eu queria dizer. E isso traz-me mais foco. Pronto. Portanto, eu acho que para nós nos tornarmos... Verdade. Vamos sempre voltar a esta parte. Para nós nos tornarmos pessoas magnéticas, nós temos de estar focados. Temos de saber aquilo que queremos, não é? Isso ajuda. Isso ajuda bastante. Ajuda. Depois, outra coisa, que é no fundo uma continuação da parte de saúde e de vitalidade, que é parte do exercício físico e da cultura do nosso organismo. Eu não estou a falar de nós termos bodybuilders e fazermos musculação só porque queremos esteticamente estar bonitos. Estamos a falar de longevidade com qualidade, ok? O treino de resistência com pesos, portanto não é só o cardiovascular, as caminhadas, as corridas, nem a bicicleta. E eu faço as duas coisas, portanto posso-vos atestar que fazer só caminhadas não resolve nada. Nós temos que fazer, portanto, um treino específico para hipertrofia, portanto, desenvolvimento muscular. E vocês dizem agora assim, então o Luís está a falar de magnetismo pessoal e estamos aqui a falar de alimentação e de prática de exercício físico. Vocês sabem que eu estou sempre a martelar nisto. Porque se nós não tivermos na parte física com tudo aquilo que precisamos para estar com a energia toda, não adianta vocês fazerem qualquer tipo de mudança estética, de maquiagem, de roupa, nada. Isso não adianta nada. Porque se eu estou mal por dentro, por mais bem vestido, eu posso estar de Louis Vuitton da cabeça aos pés, mas se eu estiver sem energia, abatido, dormir mal, não me sinto com vitalidade, não adianta nada. Enquanto eu posso, fazendo aqui um termo de comparação que eu acho que todos vão compreender, é este exemplo. Enquanto eu posso estar vestido de Zara, portanto, que comparado com o Louis Vuitton é inferior em teoria, e posso estar com uma energia fantástica e as pessoas dizem, uau, há qualquer coisa nesta pessoa de especial, não é? Diz-me, na tua visão, uma coisa que faz, porque assim, e temos também que fazer este ponto de situação, ou dar esta base. Nós, enquanto casal, e vocês já perceberam que há muita gente que nos comentários que diz, sobretudo no YouTube, vocês são incríveis, vocês são um casal modelo de referência, etc. Isso não é aleatório, ok? Isto, se calhar, a percepção que vocês têm é uma consequência daquilo que são estas pequenas dicas que nós estamos a partilhar hoje. Vou-vos dar um exemplo muito prático. Maria José, descruzou os braços. Vejam bem as cores da Maria José. Maria José está com preto, detalhes dourados na pulseira, detalhes dourados no botão esse que ela própria cozeu e transformou este vestido, só para vocês terem ideia. Então, como é que o Luís está? O Luís está com uma camisa preta com tons de dourado, está com um blazer que os botões também têm um detalhe dourado nos botões, ok? Porquê? Porque nós estamos num programa que é dos dois e temos que estar alinhados. Mesmo em relação aos óculos. Ela está com óculos pretos com um detalhe dourado, eu estou com óculos pretos sem detalhe dourado, mas pronto, mas isso é apenas uma referência e nós tentamos sempre que nos apresentamos em público estarmos a combinar. E a combinação não é só de cores, também tem a ver com estilos. Vamos imaginar que eu estaria aqui com um fato de treino preto
e dourado, e a Maria José com um vestido casual mais chique, não fazia sentido. Então, num casal, eu acho que uma das coisas que transparece logo imediatamente que há coordenação e que há alinhamento entre os dois é a forma como eles se apresentam em público. E isso é uma coisa que a Maria José não ligava nada no início, e eu costumava dizer muitas vezes, quer dizer, é patrão e o empregado, ou o patrão e a empregada, não faz sentido nenhum. E isso torna-nos um casal apetecível quando nós socializamos. Então, por exemplo, tivemos uma saída à noite, estávamos os dois a combinar, e quem está por fora não percebe o que é, mas sente que há qualquer coisa de diferente. Portanto, há uma preocupação muito grande nessa parte do vestuário, mas já lá vamos à parte do vestuário, que foi a minha praia durante muitos anos, e vou-vos dar dicas muito específicas. No teu entendimento, Maria José, e falando um bocadinho em ti, que és diferente, nomeadamente no que diz respeito à parte de vestuário e acessórios, a Maria José não segue um padrão, ok? A Maria José sempre tem a pergunta ou o elogio, tipo, eu não sei onde é que tu arranjas as tuas peças de roupa. Porquê? Porque tanto eu como a Maria José não somos pessoas óbvias. Ou seja, o que é que isso significa? Vocês não devem procurar usar aquilo que toda a gente está a usar. Vocês têm que procurar o vosso estilo. Exatamente. E assumir esse estilo. Vocês podem, inclusive, ser pessoas super vanguarda, super radicais, tudo isso. Se vocês têm esse estilo, ok? Assumam esse estilo com brio. Uma coisa importantíssima. E tenham a vossa imagem de marca. Eu acho que é uma coisa que é fundamental. Eu já me cansei das vezes que, por exemplo, quando estou a trabalhar com clientes que são comerciais, vendedores, e que há o tradicional fato e gravata, ou terno e gravata para quem está no Brasil, e que eu digo, isso é o padrão, é mais do mesmo. Se vocês querem ser especiais e destacar-se, têm também que se vestir de uma forma especial. Ok? Portanto, estudar sobre o vestuário, encontrar o vosso estilo nos vários ambientes, porque nós não temos que nos vestir igual sempre. Por exemplo, vocês sabem que eu tenho alguns programas que visto uma t-shirt ou uma camiseta, como se diz no Brasil, em que estou mais à vontade, uma camisola polo, em que estou só com camisa, hoje estou com um blazer porque o tópico de hoje assim o pede, ok? E porque a Maria José está com um estilo que é compatível com o blazer. Se a Maria José estivesse com uma malha fina, por exemplo, tricotada, eu estaria só de camisa. Portanto, tudo isto é importante e vocês nem percebem, mas sentem alguma coisa que vos puxa a estarem a ver o episódio. Mas tenho a impressão que a partir de hoje vão estar atentos, quem não estava exatamente. Vai estar atento. E se calhar até vai ver os episódios anteriores para ver se aquilo que estamos a falar se é verdade. E podem comprovar. Como é que tu, sendo uma pessoa que não é comum, como é que tu escolhes aquilo que tu vestes? Muitas vezes até tu ficas espantado a olhar para mim, eu não sei o que é que vai na tua cabeça, mas às vezes ficas assim a olhar, ei, porque viste a peça, Sim. E depois nem deste nada por ela. Sim, não valorizei como não peça, é? sim. Pronto. Mas depois, quando eu a uso com determinada... algo mais, não é? Um acessório, um acessório, uma coisa qualquer sim. que quiser, realmente. E não é, e, por exemplo, tu sabes perfeitamente que eu não gosto de peças de caras, peças de... Não é peças caras, tu não gostas necessariamente é daquilo que as pessoas dizem peças de marca. Tu gostas de peças que se identifiquem com o teu estilo, que tu gostes da peça em si, que tenha um bom acabamento e tudo isso, mas não vais por marcas. É pelo que tu gostas. Exatamente, não vou por marcas. Mas se formos a falar assim, então... Também podemos dizer que se eu visse uma peça que custava muito, caríssima, também a comprava. Não é verdade. Mas se assim me quisesses, poderias fazer. Mas não é verdade. Não te puxa, ou seja... Não. Mas isso se calhar porque a base de dados onde tu procuras não é essa. Talvez, não sei. Mas eu era incapaz de dar 500 euros por um vestido. Pronto. Entendes? Dependendo do vestido. Ok, mas não dava. E tu sabes que eu não dava. Não me identifico com... preço, peça... Ok, mas deixa-me agora fazer uma pergunta. Mas não achas que isso é uma limitação? Eu vou-te perguntar porquê. Ou vou-te explicar o porquê. Imagina, por exemplo, há um determinado evento que eventualmente teremos em breve, 1 ano, 2, não importa. Tu não achas que... Não, já tenho idealizado o que é que quero. Ok, mas vamos pensar que encontrarias alguma coisa feita à medida num tecido ou numa malha, não interessa, uma matéria-prima de qualidade, não estarias disposto para esse evento específico? Já tenho uma meta. Já, na minha cabeça já está uma meta de ir para esse evento. Eu já disse para mim... Não estás a falar necessariamente de valor. Não, estou a falar de preço, de valor. Sim, ok.
Não estou a falar de estilo, estou a falar de preço. Ok. Tipo, eu para este evento vou gastar o máximo dos máximos X. Ok. Entendeste? Portanto, eu podia ver uma peça só num caso assim muito... Mas aí só vendo, não sei. Mas eu não sou assim, tu sabes que eu não sou assim. Ok, mas deixem-me só explicar para que não seja mal compreendido. Porque eu acho que as pessoas devem estar na dúvida. Maria José está aqui a limitar-se e está com pensamento de escassez. Não tem nada a ver com isso. Pensem comigo. A Maria José já tem mestrado neste jogo do vestuário. Então, como ela já foi criando aqui uma metodologia, ela já sabe as métricas em termos de valor que ela precisa de investir. Neste caso, eu nem vou falar de gastar, que ela disse para gastar nesse evento, não investir. Porque para mim o vestuário é um investimento, não é um gasto. Se for um gasto, significa que não me vai trazer qualquer tipo de utilidade, que não há retorno. Se for um investimento, é porque me vai ajudar ou a sentir melhor, ou a realmente ser mais magnético. Portanto, isso tudo tem impacto e faz muita diferença. Então, como a Maria José já tem este hábito, já tem este sistema criado, ela já sabe o teto dela. Não significa, porém, que se ela não tivesse esse sistema, que não compraria um vestido de 500 ou de 1000 ou de 2000, dependendo do bolso de cada um, obviamente. Portanto, mas ela não está contra as marcas de luxo. Evidentemente que não. No entanto, também, como a Maria José já me apanhou eu a trabalhar na indústria da moda, tendo consciência do preço das peças, porque aí é a grande resistência que eu tenho em relação a marcas, é precisamente isso, porque eu já trabalhei na indústria, então eu sei perfeitamente que vamos imaginar que um blazer, vamos por partes, um blazer, por exemplo, que sai de fábrica a 50 euros, ok, e que é vendido a 1700 euros, meus amigos, sabendo quanto é que ele custa, e eu não dando valor, ou seja, o valor que eu estou a pagar a mais pela marca é um valor que para mim não me agrega nada, eu prefiro comprar o blazer sem etiqueta. Exatamente. Do que comprar o blazer com etiqueta. O que me interessa é a peça em si. O caimento, o tecido e etc. O conforto e tudo isso. Portanto, é só isso. Portanto, eu não sou pessoa que, portanto, a qual esse target de marketing das marcas de luxo que cai bem. Para mim é irrelevante. Eu sei o que gosto, e a Maria José também é a mesma coisa, por isso é que estamos com este discurso, e independentemente do valor ou da marca a que pertence, se eu gosto da peça, eu compro a peça. Exato. Só isso. Portanto, é só para vocês perceberem. Outra coisa interessante em relação à Maria José, é uma dica muito, muito interessante, e que eu já vi, precisamente, e estavas a falar sobre isso, é a importância dos acessórios. As pessoas não dão valor. Eu compro esta peça, é uma peça bonita. Meus amigos, uma peça básica, com os acessórios certos e que não precisam de ser nada caros, ok? É que vocês só precisam ter criatividade e vocês vão ao Pinterest, por exemplo, têm imensas inspirações. Portanto, não precisam de um consultor de estilo ou consultor de imagem. Vocês veem imensa coisa. Eu vou-vos dar um exemplo muito prático, uma coisa que sempre me elogiaram, nunca ninguém entendeu como é que eu me lembrei disso. Eu, durante o meu curso de estilismo, portanto, já estamos a falar isto em 99 a 2001, portanto, há muitos anos atrás. Ofereceram-me um alfinete gigante, aqueles que se usavam na fralda antigamente, de bebê, pronto, eu por acaso até podia ter trazido para aqui para exemplificar. Um alfinete gigante, maxi. E na altura eu andava muito de echarpes, portanto não cá à escola, echarpes mais volumosas. E não gostava daquela coisa como a Maria José, acho que no último episódio que tiveste uma echarpe, pronto. Tinha aquele volume todo, não era prático andar a transportes públicos na altura, que tinha as minhas pastas com os meus desenhos e tudo isso. Então o que é que eu fiz? Disse assim, espera lá, este alfinete era muito interessante se eu usasse como se fosse tipo um prendedor para conseguir segurar a echarpe. Então comecei a utilizar e fiquei conhecido durante muito tempo como o homem dos alfinetes, na altura que estava a tirar o curso de estilismo, porque eu utilizo hoje a mesma coisa, aliás, ainda há pouco tempo mandamos vir mais 3 alfinetes, em que, por exemplo, eu estou de blazer, certo, com uma camisa clássica, não uso gravata e não gosto de gravata, e utilizo uma echarpa ou um cachecol aqui por baixo, portanto, entre o blazer e a camisa, e coloco o alfinete. Então fica aqui um acessório super fora do vulgar, chama muita atenção, e vocês, se vissem o preço do alfinete, até ficariam tipo, não pode ser, porque a percepção de valor é 50 ou 100 vezes maior do que o valor da peça. Mas também tens um com o valor... Zé, mas é irrelevante o ter o valor, porque se eu for ver a peça em si... Que é de marca, de luxo. Zé, mas lá está. Eu vejo o sem marca e o com marca, a peça é rigorosamente a mesma. Não há diferença, exatamente. Percebem? Até como está lá escrito. Exatamente. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A qualidade da matéria-prima, desde que vocês vão a um fornecedor de qualidade, é irrelevante. Ter uma estampa a dizer Moschino, para mim é irrelevante.
que é o caso que estamos a falar agora. Portanto, o ter um alfinete da Moschino ou ter um alfinete que é o mesmo alfinete, mas sem dizer Moschino, por um preço muito inferior, eu prefiro ter uma variedade de alfinetes por preço inferior sem a marca. Sinceramente, porquê? Porque aquele alfinete não foi feito para usar dessa forma. Aquele alfinete, na altura, foi feito para usar em carteiras, em bolsas. Ok? Portanto, eu uso como um acessório, como um prendedor, como os alfinetes de gravata que se usavam antigamente. Exato. Só Com echarpes ou com cascóis. Só que este é 10 vezes maior que o... Exatamente. Portanto, é XXL, é mega. Isso dá-me um toque de diferença. Quando eu chego a algum lado com isso, as pessoas não dizem nada, mas ficam com aquela percepção, esta pessoa é uma pessoa diferente. Ok? E isso aumenta o meu magnetismo pessoal. Então, acessórios como a Maria José, por exemplo. Eu, por exemplo, tinha aqui um colar muito giro que pus aqui, rentinho, também a dizer com os botões. Porque A coordenar. é um dourado, um branco, tem 5 botões o vestido. E Sim. o colar é igual. Mas tive que o tirar por causa Do microfone. Mas fica bonito. Sim. Mas também fica bonito, só com os botões. Mas já viram uma coisa, eu acho que a Maria José, nem ela percebeu isso. Estou eu agora a perceber. Não percebi. Percebeste? Pronto. Por exemplo, os brincos dela têm um formato de pentágono. E certo? é branco e dourado. Branco e dourado. Os óculos também têm o mesmo formato. Uma coisa super simples. Eu também escolhi precisamente. São estes pequenos detalhes, como por exemplo, eu durante muitos anos usei relógio clássico, portanto o relógio de metal, normal, depois habituei-me ao smartwatch, neste momento eu não uso nada. É assim, para mim, eu como estou sempre a usar o telefone, estar a ver as horas no telefone e ter um relógio a fazer rigorosamente a mesma coisa é redundante para mim. No entanto, estou numa fase em que vou voltar outra vez a usar os relógios clássicos. Portanto, a parte das funcionalidades smart, para mim já é irrelevante. Contar os passos e medir o batimento cardíaco, isso tudo faz parte de uma estratégia. Porque onde é que eu me vou posicionar este ano? Este ano, por exemplo, eu estou a trabalhar muito com empresas. E dentro do ambiente corporativo, um relógio clássico é valorizado e não um smartwatch. Exatamente. Só para vocês perceberem o enquadramento. Portanto, eu torno-me mais ou menos magnético se eu estiver atento a esses detalhes. Qual é o meio onde eu me estou a inserir? Para onde é que eu quero ir? Não é? E eu tenho que coordenar uma estratégia, em termos de imagem, que vá de encontro a isso que eu quero. Portanto, a Maria José utilizar estes acessórios, ser criativa, ser também ela uma estilista, como é de carteiras, também na roupa, e personalizar a roupa dela, faz diferença. Ou seja, ela mesmo que tenha um vestido que tenha sido vendido para 500 pessoas, o dela, a personalizada é diferente. Isso é verdade. E mesmo que ela utilize o vestido rigorosamente da mesma forma, a forma como ela coordena os acessórios torna um vestido diferente. Também. Ou a camisa, ou a camisola, o que for. Pronto. Portanto, essa parte da personalização e vocês criarem uma identidade própria é importantíssima. Outra coisa super importante, e posso-vos dizer que isto, eu acho que as pessoas não têm percepção, mas faz uma diferença gigantesca. Imaginem, por exemplo, vocês estão ali todos nos trinques, bem vestido, bem penteado, com acessórios, cuidam da vossa saúde e tudo isso, e escolhem o perfume errado para a ocasião errada. Vocês já viram o que é estar numa sala de reuniões em que vocês estão a tentar cativar um novo cliente e estarem, por exemplo, com um perfume excessivamente doce e intenso, que provoca dor de cabeça? Conclusão, a pessoa que está com vocês pode adorar o vosso produto ou o vosso serviço. E vocês têm, por exemplo, 1 hora de exposição a dizer o que é que aquilo consta. A pessoa, ao fim de 15 minutos, já está com dor de cabeça, ela vai despachar a reunião e se calhar não fecha negócio. Isso é uma coisa que nem é lembrada pela maior parte das pessoas. Então pensem sempre. Eu vou-vos dizer, por exemplo, no meu caso, eu gosto de perfumes marcantes e normalmente perfumes fora do vulgar, com cheiros bastante, que tu dizias, por exemplo, que o que eu utilizava antigamente, que cheirava a azeitona, não é? Portanto, eu gosto de perfumes doces, gosto de perfumes, portanto, orientais, com muita madeira, muito patchouli, por exemplo, incenso, fumo, couro... Madeira, portanto, bastante pujantes. No entanto, se eu for para uma reunião com um cliente, eu uso um perfume com notas muito suaves dessa minha linha olfativa, mas que não é intenso. Ou seja, está lá, a pessoa nota, mas não é invasivo. Que cheira bem, pronto. Percebem? Está aqui um cheirinho bom, mas não é nada... Vou dar um exemplo. Vocês trabalham numa empresa, num gabinete onde estão com outras pessoas. O perfume certo, por exemplo, seja homem ou mulher, é um perfume que dá a sensação de bem acabado de tomar, de limpeza, de frescura. É o perfume certo. Porque vocês vão passar 8 ou 10 horas enfiados num espaço com outras pessoas. Então imaginem, de repente, toda a gente com um perfume diferente, doce,
um perfume, por exemplo, frutado, de maçã, ou com canela, ou de abacaxi, ou de melancia. Mas é engraçado que há pessoas como eu, por exemplo, que sou muito sensível aos cheiros, e especialmente perfumes. É muito difícil, eu não aconselho ninguém a oferecer-me perfumes, porque são sempre a trocar normalmente. Ou então uma pessoa que me conheça muito bem, como por exemplo as minhas filhas. Okay. Ou que perguntem a mim, por exemplo. Exato. Ou então se perguntarem o perfume que gostasses de ter, aí é diferente. Mas oferecer por oferecer não vale a pena, porque é muito difícil. Mas já me aconteceu a mim, variadíssimas vezes, estar em determinados lugares, e eu que sou uma pessoa, como tu sabes, que não sofro dores de cabeça, nunca tenho dores de cabeça, que me provoca enjoo. Sim. E me provoca uma ligeira dor de cabeça assim, parece-me que tenho que sair dali. Mas já me aconteceu isso, em lugares que eu não posso sair dali. Exatamente. Não é? E uma coisa muito importante. É muito aborrecido. Isto não tem a ver com o preço dos perfumes. Isto tem a ver com as linhas olfativas e com a pirâmide olfativa, aliás. Os iniciais, portanto, o topo da pirâmide é aquele que vocês cheiram imediatamente quando o colocam na pele ou no vestuário, e depois aqueles que vão se libertando ao longo do tempo, passado meia hora, passado uma hora, porque os perfumes vão mudando com o tempo. Então optem sempre por perfumes que estão enquadrados com a situação em si, como ter sempre um perfume especial, por exemplo, para um jantar ou para um encontro, isso sim, mas no ambiente profissional, perfumes que cheirem a banho acabado de tomar. É aquilo que vocês devem, portanto, discretos, suaves, que tenham a vossa marca, mas não vão tipo, eu vou-me perfumar todo com este perfume que eu adoro, é muito doce, etc. Pensem nos outros. Nós temos que nos sentir bem, os perfumes são um complemento bem útil para nós elevarmos a nossa autoestima, a parte olfativa é muito importante, mas pensem sempre na interação com outras pessoas, porque torna-se insuportável para os outros. Porque pensem sempre também numa coisa, nós com o tempo vamos ganhando aqui alguma imunidade à intensidade do perfume, não é verdade? Então, pensem sempre pedir a opinião, por exemplo, ao vosso companheiro ou companheira, achas que isso é demasiado ou não? E testem antes de sair de casa. Não é no dia que vão sair para uma reunião importantíssima para fechar um negócio de 1 milhão e que de repente vão com um perfume que intoxica o ambiente. O engraçado também que é um pormenor. Não deixa de ser um pormenor e que algumas pessoas até eventualmente poderão, sei lá, rir-se. Mas o que é facto é que nós estamos aqui e estamos com perfume. Tu estás com o teu, eu estou com o meu. Sim. Não é? E estamos em casa e não vamos sair. É uma questão de identidade. Da mesma forma como já falamos inúmeras vezes, que às vezes eu arranjo-me, portanto não é tipo tomar banho e já está, não, apronto-me, não uso maquiagem, já o fiz há tempos, no início dos meus vídeos, no Brasil, por causa da questão do brilho na pele, etc, ainda cheguei a usar aquele pó compacto, e corretor, horrível, desculpem lá, mas eu prefiro cuidar da minha pele de outra forma, através da alimentação e de uso de cremes específicos para o meu tipo de pele. Mas nós, por estarmos em casa, não é porque não nos vamos arranjar porque vamos estar no sofá a ver um filme. Não, é uma questão de nós nos sentirmos bem. Porque é que temos de estar desleixados dentro de casa. Isso também é um hábito. Está bem, mas também não é só isso. Tu foste caminhar, vieste, tomaste o teu banho e perfumaste como fazes diariamente. Sim. Pronto. E eu levantei-me, tomei o meu duche e também me perfumei como é normal. E depois eu, pelo menos, e tu também. Temos perfumes que é para casa, para estar mais em casa, não é? Sim. São muito mais leves, muito tipo quase uma colónia, uma coisinha fresquinha. E depois temos os nossos perfumes de marca que marcam a nossa posição, que marcam a nossa personalidade e identidade. Quando saímos para determinados lugares, para um jantar, um evento, qualquer coisa. Exatamente. Mas pronto, era o pormenor de dizer que nós estamos aqui a filmar, não vamos sair hoje até porque hoje é domingo. Sim, hoje estamos a gravar num dia fora do normal. Estamos a gravar e a seguir vamos para o sofá ver as nossas séries. Sim. Mas não deixamos de usar o perfume. É uma questão de olharmos pela nossa autoestima, pela nossa imagem, exatamente. E gostarmos. É muito mais agradável nós olharmos para o nosso companheiro ou companheira e dizer assim, está bonita, não é? Cheiras bem e tal. E, portanto, isso é uma coisa importante. Portanto, vamos recapitular o que nós já falamos até aqui. A parte da alimentação, portanto, é importantíssima para a parte da vitalidade. A parte de exercício físico, para termos vitalidade e longevidade com qualidade, ok? E estarmos prontos com toda a energia para enfrentarmos as batalhas da vida.
A parte de vestuário é muito importante também. Portanto, vocês estudarem inclusive, podem estudar o código de vestuário, existe etiqueta do vestuário, o que se deve usar, o que não deve usar, o que é que vos favorece, o que é que não favorece, não tem nada a ver com preços, vocês conseguem ter uma imagem impecável a baixo custo. Então hoje, com a internet, que vocês compram online coisas baratíssimas e com uma qualidade muito superior àquilo que as pessoas imaginam. Depois, a parte de acessórios é uma parte que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. A parte de perfumes também é uma coisa fundamental. E eu vou falar de uma coisa óbvia, e atenção, isto não é um ataque para ninguém, mas da mesma forma como a Maria José estava a dizer que entrava em certos sítios e com os perfumes que às vezes faziam dor de cabeça e a pessoa tem vontade de sair daquele espaço, vamos falar aqui do elefante na sala, higiene pessoal. Meus amigos, eu conheço muito boa gente, e não estou aqui a julgar ninguém, mas que tem, por exemplo, problemas nas glândulas que produzem o suor, não é? E que são, portanto, é um suor mal cheiroso, vamos falar isto de uma forma extremamente prática. Tratem da parte hormonal, porque isto está relacionado com a parte hormonal, mas nós devemos ter uma higiene sempre assídua. Eu, por exemplo, tomo 2 banhos por dia. Não é porque é uma questão de panca, como ela muitas vezes diz. Não, eu faço 2 treinos por dia, então eu faço a minha higiene 2 vezes por dia. Não é? Eu acabo a minha caminhada, tomo o meu duche e treino à noite a musculação e tomo o meu duche novamente. Independentemente de ser um dia de descanso, eu faço a minha higiene antes de ir para a cama também. Porque estive exposto ao pó, ou, por exemplo, agora que estamos na fase de inverno, que temos a lareira, as cinzas e etc., a parte da higiene é muito importante, porque vocês podem estar... O perfume não disfarça o mau cheiro. Portanto, pior. Intensifica, ok? Portanto, tenham esse cuidado de saírem de casa frescos, cara lavada, literalmente cara lavada, usarem um produto adequado para a vossa pele, hidratem-se, bebam água, porque a parte da hidratação começa na água, não é no hidratante que vocês utilizam. Se for necessário, suplementem também, é uma coisa que é fundamental. Eu e a Maria José temos sempre a nossa parte de suplementação, que é obviamente orientada, não é aleatória, para as nossas deficiências nutritivas ou nutricionais. Isso tudo acaba por afetar. Depois, outra coisa importante, e agora vou falar mais eu, porque a Maria José não tem muito filtro nisto. Eu muitas vezes digo-lhe, ela não entende que eu estou a falar para bem dela, mas é assim que ela é, e eu, como se costuma dizer, eu não tento aprisionar a fera, eu deixo-a estar. Muito cuidado com o tom de voz, o volume. Quando vocês querem mostrar autoridade, vocês não precisam de gritar. Muito pelo contrário, muitas vezes, para mostrar autoridade, vocês baixam o tom, para as pessoas estarem atentas. Se vocês estiverem a gritar, o que é que vai acontecer? A pessoa começa a ouvir barulho, nem está a ouvir as vossas palavras, ela ouve barulho. Se vocês baixarem o tom e levarem a pessoa a estar atenta, porque não está a ouvir a 100% aquilo que vocês estão a dizer, ela capta muito melhor a vossa mensagem. Isto acontece-me nas palestras. Eu posso falar mais alto, mas quando há alguma coisa muito importante, eu normalmente falo mais baixo. E as pessoas parece que se aproximam. Pois. Certo? E eu aí cativei a atenção delas. Portanto, uma parte do magnetismo é, vocês não precisam de gritar. Vocês precisam é de saber articular muito bem as palavras, trabalhar o vosso vocabulário, o vosso discurso. A parte da comunicação é fundamental. E a comunicação não é só aquilo que eu digo com a boca. Porque, mais uma vez, tudo aquilo que nós estivemos a falar até agora é comunicação não verbal. O meu vestuário comunica, o meu perfume comunica, a maquiagem da senhora comunica, a maneira como eu tenho o cabelo comunica, os acessórios comunicam, o meu estado físico comunica, a minha forma física, tudo comunica. Então vocês têm que ter aqui uma combinação de comunicação verbal e não verbal, tudo para que vocês chamem a atenção, mas não porque gritam. Ou seja, não é pelo sentido depreciativo ou pela parte negativa. É porque realmente vocês têm classe. Eu acho que, acima de tudo, e já falamos inclusive a parte de ser chique e não ser chique há alguns episódios atrás, vocês marcarem por uma questão de postura, uma questão de firmeza, identidade visual e etc., vocês não precisam de estar vestidos de amarelo choque, ou de rosa fúcsia, nem de verde alface. Às vezes, a parte da discrição e terem estes pequenos apontamentos é que faz toda a diferença. Ok? E isso é uma coisa que nós sentimos enquanto casal nos pequenos detalhes que temos. Portanto, a Maria José tem esse problema, portanto, o volume dela, ela veio com uma caixa de som muito potente, não é? O amplificador dela é muito potente, mas ela também às vezes tem noção. Pois tenho. E baixa.
Mas a parte mais reativa dela, ela vai e começa e depois é que, não é? Portanto, eu agora já não digo nada. Mais uma vez, deixar o leão rugir à vontade. Mas isso é uma parte muito importante. Por exemplo, num processo de recrutamento, vou-vos dar aqui esta informação. Um diretor de recursos humanos de uma empresa, quando está a fazer as entrevistas, a parte do tom e a velocidade com que a pessoa comunica pode ser um fator decisivo entre escolher o candidato A ou o candidato B, independentemente das competências, ok? Dentro de um processo de recrutamento, a forma como eu me posiciono em termos de tom vocal, a forma como eu articulo as palavras e como eu também não atropelo as pessoas, ou seja, está o recrutador a fazer uma pergunta, eu estou a falar por cima. Isso é um processo de decisão inconsciente, porque a pessoa não está necessariamente atenta àquilo, mas ela, de alguma forma, sente-se mais confortável com o candidato A do que com o candidato B. Percebes? Até tem mais vontade de desenvolver a conversa. Estás-te a rir porquê? Eu estou-me a imaginar a recrutar e recrutaria o que falava mais alto. Mas é que tu não és uma pessoa normal e por isso é que não trabalhas com recursos humanos. Se eu estivesse a recrutar e tivesse um a falar assim muito baixinho e tudo. Mas eu não estou a dizer falar baixo. Não, pronto, estou a dizer não gritar. Não, está bem, gritar. Isso Até já porque, vê bem, imagina que tu és um recrutador. Estás na tua secretária e estás a receber e, portanto, podes estar dentro de uma empresa e já estás a recrutar diretamente para interno, ou és uma agência de recrutamento que vai trabalhar para um cliente. Vai arranjar um processo seletivo para depois mandar para o teu cliente. Se alguém chega a falar muito alto, ela está a invadir o teu espaço e tu é que estás a receber. Ela tem que se vender. Olha, mais uma vez a questão das vendas. Ela é que tem que se vender. Se tu te sentes invadida, o que é que tu tens tendência a fazer? A atacar. Eu não gosto daquela pessoa. Tu podes no início pensar que vais gostar, mas se tiveres alguém que choque contigo de frente, tu não vais recrutar essa pessoa. Provavelmente. Certo? Pronto. Portanto, só para vocês, são pequenas nuances. Na parte da comunicação, se vocês quiserem ter aqui mais nuances na parte da comunicação verbal e não verbal, tem também o meu livro, Como Melhorar a Sua Comunicação, que encontram em formato digital em todas as plataformas e em formato impresso exclusivamente na Amazon. Okay? Como Melhorar a Sua Comunicação é um livro que já ajudou muitas pessoas, sobretudo na área das vendas, de pequenas coisas muito mínimas, mas que no cômputo geral, tudo somado, fazem uma grande diferença, especialmente no uso de palavras e na criação daquilo que nós chamamos rapport. Isto é tudo programação neurolinguística. Não esquecendo também que todas as frequências da cocriação do portal têm também PNL incluída, que vocês podem utilizar de forma automática, só escutando as frequências por dia, já estão a trabalhar essa parte. Estão a ver como eu disse que é importante trabalhar isso como base? Isso é a base de tudo. Tudo o que estamos a falar aqui é acessório. Ok? Mais coisas que achas relevante. Em termos de aumentar o magnetismo, ires na rua e dizer assim, pá, há qualquer coisa que me chama a atenção naquela pessoa. Positivamente, obviamente. Não sei, mas a maneira como ela anda e como ela olha, se vai a caminhar a olhar para o chão, se vai a caminhar a olhar para o nada. A postura. Mas se vai confiante e olha de frente para a pessoa. Eu sou um bocado assim, às vezes se a pessoa sorri, digo bom dia, não conheço lado nenhum, não é? Mas se a pessoa sorri ou olha para mim de frente, normalmente 99% dos casos eu digo bom dia ou boa tarde. Okay. E respondem, certo? Portanto, isso para mim também diz muito sobre uma pessoa. Na rua. Mais uma vez, a parte da postura está inserida dentro da comunicação não verbal. Pensem comigo, vocês querem, vamos imaginar que vocês querem contratar uma empresa, ou contratar um vendedor, ou até ter uma nova amizade. E na amizade normalmente nós procuramos apoio. Alguém que nos proteja, alguém que nos dê suporte. Para isso é que servem os amigos, não é? Haver esta troca, esta partilha muito enriquecedora. Vamos imaginar que vocês são pessoas depressivas, que acontece com muita frequência. Então, no mundo que estamos a viver hoje em dia, é muito fácil cair aqui na depressão. E vocês procuram um amigo que está no mesmo alinhamento que vocês. Não vos vai agregar absolutamente nada. Vocês têm que procurar uma pessoa que seja positiva. Então, pensem comigo. Uma pessoa que é positiva, que vos pode ajudar, é uma pessoa que tem os ombros para baixo ou uma pessoa que tem assim, postura erguida, queixo para cima. Certo? São pequenas coisas, a forma como vocês caminham com confiança, mais desleixado, menos desleixado, isso imediatamente provoca na outra pessoa
uma análise, ainda que inconsciente, se vocês têm um valor alto ou baixo. E aqui não estamos a falar de pessoas melhores ou piores, não tem nada a ver com isso, atenção. Nós não estamos aqui a ser picuinhas e muito frios. Estamos apenas a mostrar o que é que pode impactar esse tal magnetismo pessoal e que nós nem temos percepção. A parte da forma como comunicamos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que durante muito tempo andava com os ombros para baixo. Minha autoestima lá em baixo, não tinha autoconfiança, nada disso. Mas quando eu subia em palco, estamos a falar já com 12 anos, quando eu subia no palco, imediatamente eu enchia o peito e cheio de confiança. E isso era uma coisa perceptível pela audiência, pelo público. Okay? A mesma coisa acontece agora quando eu estou numa reunião ou quando eu estou numa palestra. Eu tenho que estar numa postura firme que ofereça segurança ao outro lado, de que se contratar o meu produto ou comprar se comprar o meu produto ou contratar o meu serviço, que vai ter ali uma pessoa firme, que é segura de si mesma. E às vezes até vocês podem estar a fingir, ou seja, vocês podem se sentir inseguros. E posso-vos também dar aqui uma garantia. Se vocês treinarem isso, o faz de conta, vezes suficientes, vocês tornam-se essa pessoa. Quantas vezes, eu já tive clientes na parte da mentoria, onde eu os pus a treinar, caminhar em frente ao espelho. Precisamente porquê? Porque eram pessoas com um potencial gigante, competências académicas fantásticas, competências técnicas e administrativas brutais, mas pessoas que pareciam que estavam sempre à espera que alguém lhes batesse, sempre com medo, parecia que piscavam os olhos. Tiveram que ganhar essa confiança. Portanto, a forma como nós caminhamos, como pomos o pé, se a passada é longa, se é curta, a forma como o pé articula, se pousamos o pé com firmeza ou não, tudo isso faz diferença. Vocês podem não acreditar, mas tudo isso faz diferença. Aliás, tudo aquilo que estamos a falar agora, se vocês fizerem aqui uma avaliação e pensarem, pessoas que eu acho assim diferentes, tipo, aquela pessoa tem um charme, tem um estilo, tem isto, pensem e peguem num caderninho e comecem a fazer uma listagem daquilo que vocês consideram que faz com que vocês tenham essa atração, essa admiração por essa pessoa. E vão ver que praticamente tudo aquilo que nós estamos a bater hoje, que todos estes pontos estão nessa pessoa. Ok? E isto não estamos a falar de diferentes classes sociais, estamos a falar de pessoas enquanto um todo. Okay? São princípios que se aplicam a todas as classes sociais, a todos os espectros, se é ambiente profissional, se é um jantar, se é uma festa, se é um jantar ou um almoço de família, tudo isto tem impacto. Ok? Mais. Depois também há a maneira como a gente trata as pessoas, no dia a dia. Tanto as pessoas que já conhecemos, mais íntimas, como mais aquelas que não conhecemos de lado nenhum, como a senhora da padaria, como o senhor do talho, como... pronto. Sim, sim. Eu tenho essa... Eu sempre tive... ou seja, uma parte boa de comunicação. Sim. E de lidar assim com as pessoas, quando vou à padaria, meto conversa, social, sim, exato, sim. Quando vou ao talho estou a ser atendida, mas falamos de outras coisas. Pronto, há essa parte. Na caixa, quando pago, também sim, meto conversa. Não quero dizer que toda a gente tenha que fazer isso, isto já faz parte de mim e, por exemplo, não faz parte de ti. Não, mas na minha parte faz parte de uma coisa chamada o poder do elogio. Pronto, exato. Que é diferente. A Maria José mete logo conversa, quer saber logo a vida toda, se tem netos, se não tem netos, se é daqui, não, se depende. Ela é muito fluida na conversa, portanto, é um tipo de postura. Quer dizer, eu não começo uma conversa se a pessoa não começar, não é? Se não der abertura. Claro, óbvio. Mas se houver ali uma aberturazinha, uma coisa, claro que converso e depois termino sempre também com um bom trabalho. Sim. Pronto, isso também acho que é muito importante para a pessoa, por exemplo. Logo, tu vês, aliás, tu vais lá a segunda vez e aquela pessoa lembra-se de ti, é ou não é? Já nos aconteceu um caso no supermercado, acho que até foi durante a pandemia. Portanto, havia escassez de alguns alimentos, não é? Eu recordo-me que havia uma senhora sempre na caixa, embora elas usassem máscara, depois começaram a usar uns painéis de acrílico que separavam o cliente do funcionário. E a pessoa, claro, toda a gente um bocadinho insegura nessa altura, triste, e eu dizia-lhe sempre muito obrigado, um bom dia de trabalho, qualquer coisa assim do género. Portanto, um elogio pequeno, que no fundo não era fictício, ela tinha-me ajudado,
tinha passado as minhas compras, eu estava a levar alimentos para casa, portanto, ela fazia parte dessa equação. Eu estava a agradecer-lhe, ok? E a pessoa ficava com um sorriso. Temporariamente, a pessoa deixava aquela tristeza e sorria. O que é que acontece? Ela começou a perceber que eu tinha preferência por certos alimentos. E quando não havia grande volume, grande quantidade desses alimentos, ela guardava-me num cantinho porque sabia que eu ia lá todas as semanas naquele dia. O que é que acontece? Eu às vezes entrava e ela dizia, olha, já lhe guardei aquilo que você costuma levar. Porquê? Porque eu dei atenção a essa pessoa, a pessoa sentiu-se vista e elogiei por aquilo que ela faz. Não, estamos a dar importância ao trabalho dela. Exatamente, não é? porque há pessoas que não têm essa noção. Pois, é tipo, isto é o meu trabalho, vamos imaginar, estou aqui na caixa a passar os produtos apenas. Não faz mais que a sua obrigação, é o seu trabalho, tem que fazer, Há pessoas assim. Embora seja aquilo pela qual ela foi contratada, portanto essa tarefa ela foi contratada para isso, ok? Mas se nós dermos mais valorização, ela própria vai sentir que está ali a fazer uma coisa diferente. E isso vai mudar o dia dela. E vejam bem aqui o desencadear, nós já estivemos a pensar sobre isto. Imaginem, por exemplo, que a pessoa é elogiada no seu trabalho, que ela considera que é uma coisa banal, que não tem valor nenhum. Pronto. Ela é elogiada, sente-se bem. Chega à casa bem disposta. Exatamente. Mesmo cansada, chega à casa bem disposta. E tem tempo para brincar com o filho. Conversa com o marido num tom ameno. Se calhar até há ali um romantismo e tal, mesmo os dois exaustos, mas ela está com a autoestima lá para cima. O que é que aconteceria se vocês não elogiassem, ela levasse ali todos os dias com pessoas complicadas, chegava a casa cansada, o filho queria brincar, ela não tinha paciência, e reclamava e castigava e tudo isso, falava de uma forma errada com o marido, iam chateados para a cama, depois no outro dia de manhã, como estavam chateados, ela ia trabalhar mal disposta. É verdade. Mas isso acontece, nós sabemos. Exatamente. Porque a maioria das pessoas não é bem tratada. Agora pensa comigo, Zé. E se nós tivermos essa postura? Nós fazemos a diferença. Nós fazemos a diferença, mas não tem a ver com isso. A pessoa, quando nos vê, e vejam bem aqui o extraordinário da mente humana, normalmente nós associamos uma emoção a um acontecimento. Então vamos imaginar que a pessoa é elogiada por pessoa A ou pessoa B, ok? Só o facto da pessoa entrar no estabelecimento sem ter falado com a pessoa, imediatamente ela vai lembrar do bem-estar que sentiu. É verdade. O dia corre logo de maneira diferente. E é isso que diz, eu gosto de atender aquela senhora, é muito simpática. Eu vejo isso em relação a Maria José. Maria José é assim, a sua esposa é super simpática, traz aqui uma energia, fica tudo bem disposto. É verdade, okay? Isso é verdade. A pessoa pode estar com mil e um problemas em casa, mas imediatamente quando eu ou ela entramos, precisamente porque nós temos essa entrega e essa interação com as pessoas, imediatamente a pessoa se sente diferente. Eu reparo muitas vezes a caminhar, e já que estamos a falar sobre isso, é óbvio que eu caminho todos os dias, as caras vão se repetindo. Portanto, há pessoas que são assíduas diárias. Às vezes a pessoa, eu noto perfeitamente, vem a pensar na vida, nos problemas, nos desafios, e quando me vê, imediatamente levanta a cabeça, levanta os ombros e diz bom dia, porque eu habituei as pessoas a cumprimentar toda a gente, mesmo quem não me diz bom dia de volta, e que até hoje ainda continua sem dizer bom dia. Eu faço a minha parte, se a outra pessoa tem essa reciprocidade ou não, é problema dela. E sobre esta questão do problema dela, depois falaremos num episódio específico só sobre isto. Eu agora, tu estás a dizer da pessoa vir assim, fizeste-me lembrar um acontecimento, uma coisa que aconteceu comigo já há uns anos. Já há uns anos. Eu nem sei se... Eu sei que foi no Norte Shopping, que é o... Que é o shopping favorito. É o meu shopping eleito. E eu passei por uma senhora... Mas ia alguém comigo, eu não ia sozinha, ia alguém comigo. E eu passei por uma senhora que levava um lenço de papel na mão, e que ia olhar para o chão, e que ia, pronto, via-se que tinha chorado e tal. E eu pus-lhe assim a mão no ombro e disse-lhe assim, deixe lá isso que amanhã é um novo dia. Amanhã vai ver, quando acordar já não é tão difícil como hoje. Ela ficou assim a olhar para mim, tipo, será que ela me conhece? Será que ela sabe o meu problema, percebes? Mas alguém ia comigo, não sei quem era. Sim. E ela disse, mas a senhora sabe o que é que eu tenho? Eu digo assim, não, eu não sei o que tem, mas sei que tem um problema, pelo menos um problema tem, porque olhei para si, vai de lencinho na mão, ou já chorou, ou está a chorar. É porque o meu marido está no hospital e o meu filho teve um acidente, contou-me ali a vida toda. Disse, então venha cá. Vamos nos sentar aqui num banquinho, no sofazinho, vamos conversar. Tivemos ali uma meia hora. Olha, a senhora
a senhora depois chorou por minha causa, porque diz ela, ai meu Deus, não há assim pessoas com quem a gente possa, olha, eu não tenho ninguém com quem conversar, porque não falo com a minha sogra, porque isto, percebeste? Sim. Opá, fiz ali um bocadinho de diferença, mas isto é de mim. Aquele momento, Sim. eu vi assim a senhora a vir de frente para mim e eu só pensei assim, coitada, ela está com um problema qualquer, não sei qual, mas está com um problema. Isto faz a diferença e não nos custa absolutamente. Eu faço isto muitas vezes. Sim. Mesmo nas caixas de supermercados, quando às vezes vejo uma pessoa super mal disposta a atender-me, é com essa que eu falo, logo. E às vezes até o contrariar e sermos muito positivos com uma pessoa que sabemos que é negativa, ou que tem tendências negativas, aos poucos começa a mudar essa pessoa. E às vezes eu sou um bocadinho bruta, e às vezes com essa pessoa até chego a ser um bocadinho bruta e digo assim, deixa lá isso, mulher, para com isso. E elas ficam assim a olhar para mim, tipo, lá está, o que é que se passa para ela perceber? Digo assim, você está mal, está a trabalhar num sítio que se calhar não gosta. Exatamente. Se calhar alguém antes de mim tratou-a mal, ou respondeu-lhe torto, ou percebes? Diz ela, como é que você sabe? Assim, basta-me olhar para a sua cara, mas deixe lá isso. E estão a ver o que a Maria José acabou de dizer? A Maria José, não conhecendo a pessoa de lado nenhum, não sabendo a vida, através daquilo que é o magnetismo da pessoa, ou seja, a forma como ela está a exteriorizar, seja vestuário, seja tudo, comunica uma determinada mensagem que a leva a reagir. É verdade. Tem tudo a ver com a parte do magnetismo pessoal. Portanto, e muitas vezes, e ela também não tem essa percepção, porque fazem piloto automático, não tecnicamente a pensar, ela às vezes ser mais agressiva com a pessoa, porque sente que a pessoa também é mais bruta, está a criar rapport. Porque precisa disso. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com o CPNL. Ou seja, tu percebes qual é o tipo de linguagem ou tom da pessoa, vais para esse mesmo tom para lhe chamar a atenção e depois é que levas para o teu. Pois, deve ser. É isso. Uma estratégia. Sem querer. Sem querer. No meu caso é sem querer, no teu seria por querer. Ou estratégico. Pensem comigo. Todos nós nascemos com este beabá, toda esta técnica, nós nascemos com isto. Todos nós sabemos todas estas lições. Mas temporariamente entramos aqui num processo de amnésia coletiva. Porque agora vamos falar aqui que ninguém nos está a ouvir. Quando vocês querem conquistar alguém do sexo oposto, ou do mesmo sexo, não interessa, portanto, um parceiro ou uma parceira, vocês não sabem tudo o que têm que fazer o tom que devem falar, as palavras que vão dizer, a hora que vão falar. Se devem ligar, se não devem ligar, quantas vezes, se estão a ser invasivos ou não, vocês sabem tudo, nós já viemos com tudo de fábrica. Nós só temos é que relembrar e reaprender. Eu digo muitas vezes, e isto é uma coisa que há muita gente que não compreende. Quando eu comecei a falar sobre lei da atração, desde 2014, e sobretudo a partir de 2015, quando escrevi o Sem Limites, eu digo muitas vezes, eu não estou-vos a ensinar nada, eu estou-vos a fazer lembrar uma coisa que veio com vocês de nascença. Já existe. Vocês foram esquecendo, é pelo condicionamento da sociedade, pela educação que receberam dos pais, por toda esta negatividade que diariamente nós somos invadidos, não podes, não consegues, e há regras, e é isto, e o mundo é horrível, e conflitos. E eu escolho uma coisa diferente. Ok? Mas é uma questão de escolha. E eu sei que veio de fábrica. Nós somos seres perfeitos. Nós vemos com todo o manual. Só que muitas vezes esse manual são páginas arrancadas, porque há interesses, infelizmente, socioeconómicos, que interessa que as pessoas fiquem nesta ignorância. Mas nós não somos ignorantes. Todos nós, sem exceção, temos essas capacidades. Agora, depois temos que pensar estrategicamente o que é que nos interessa e o que é que não interessa. Lembrem-se sempre de uma coisa, e é uma coisa que eu acho que inclusive está na Bíblia. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ok? Nós sabemos fazer tudo. Nós muitas vezes é que temos uma coisa chamada preguicita aguda e que dizemos assim, dá muito trabalho. Sem trabalho não se consegue nada, certo? E este trabalho de alinhamento individual na parte de imagem, no vocabulário, por exemplo, há pessoas que têm uma riqueza em termos de história belíssima, coisas fascinantes que a pessoa passa horas a ouvir. Que se trabalhassem um bocadinho a parte gramatical e a parte de posicionamento na voz, mesmo a parte oratória, isso foi uma coisa que eu aprendi no meu curso de orador, portanto, enquanto palestrante, a forma como se posicionam, o storytelling, portanto, saber transmitir o conteúdo através de contar uma história. No nosso caso, a história é sempre nossa, portanto, eu acho que uma das coisas que herdei da minha mãe era professora,
E em toda a sua carreira sempre utilizava a nossa vida, minha e da minha irmã, sobretudo, para dar exemplo aos alunos, ok? E eu acho que adotei um bocadinho isso, porque eu acho que torna mais realista e aumenta também aquilo que é a parte da atenção da audiência. Se as pessoas se identificam com coisas reais e não com aquelas... eu muitas vezes vejo, porque a árvore cresce e a raiz não sei o quê, isto tem a ver com isto. Ou seja, as analogias são tão simbólicas. Técnicas. E técnicas. Não, é tudo muito simbólico, é tudo muito místico. Não, as pessoas querem coisas tipo, ok, mas na vida real, no dia-a-dia, contem-me como é que isso funciona no dia-a-dia. E eu acho que um dos grandes talentos que tanto eu como a Maria José temos, naturalmente, e que vamos desenvolvendo e cultivando ao longo do tempo, é realmente conseguir exemplificar, através de exemplos da nossa vida, porque nós estamos aqui sempre na tentativa e erro, a batalhar pela nossa vida, pelos nossos sonhos, vos mostrar que aquilo que acontece na vossa vida não é tão diferente do que acontece na nossa. Nós é que escolhemos reagir e agir de uma determinada forma, portanto, pensamos naquilo que estamos a fazer, embora a Maria José seja muito impulsiva, tu também sabes o que queres e dizes, eu tenho que conseguir chegar lá, e depois vais pensando estrategicamente, como é que eu consigo lá chegar? Eu não sei, procuro, pesquiso, leio, aprendo, etc. Portanto, tudo isto acaba por afetar o nosso magnetismo pessoal. E vocês mesmos sentem alguma atração por um ator específico, por um músico específico, por um vizinho, e atração, mais uma vez, não tem nada a ver com a parte física, ok? Gostam daquela pessoa, dizem, deve ser tão boa pessoa. Tudo isso tem a ver com o magnetismo pessoal daquela pessoa que vocês estão não é a julgar, mas a avaliar, ok? E eu tenho a certeza que vocês sabem que existem pessoas que se cruzam com vocês no dia-a-dia, vocês não sabem quem são, o que fazem, de onde são, se têm filhos, se não têm filhos, se são casados, se não são casados, mas vocês dizem, passo por aquele senhor ou aquela senhora, fico logo mais bem disposto, a pessoa não abre a boca. Isso é um magnetismo pessoal. Só que todos nós, sem exceção, podemos desenvolver esse magnetismo. E é isso que eu acho que as pessoas não pensam. Vocês não precisam de ser igual a ninguém. Vocês precisam de criar a vossa própria identidade, de serem autênticos, ok? Não é vestir um personagem. Eu vou fazer assim porque é isto que está na moda neste momento. Não. As modas passam, mas a essência nunca muda. O que é que eu quero dizer com isto? Se vocês tiverem a vossa identidade, nunca vai passar de moda. Podem entrar e sair pessoas, ao longo do tempo, pessoas diferentes. Ora, hoje vocês estão alinhadas com um certo grupo e depois, de repente, entra um grupo novo. Porque também faz parte da vossa própria evolução. Nós não estamos estagnados, estamos a crescer todos os dias, não é? Então, estas pequenas dicas que estamos a passar aqui hoje, todas elas, no somatório, vão fazer com que vocês sejam pessoas mais magnéticas, que chamem mais a atenção. E porquê que isto é importante? Porque, mais uma vez, nós estamos a viver num mundo em que co-criamos a nossa realidade. Nós não criamos, nós criamos juntamente com os outros. Nós sozinhos não chegamos a lado nenhum, vivemos em sociedade, nós não somos bichos do buraco, nós precisamos de alguém que nos produz os alimentos, o mobiliário, os acessórios, o vestuário, tudo. Dependemos uns dos outros. Então, se dependemos uns dos outros, então nós temos que pensar que nós temos que ter esta colaboração, e se nós conseguirmos atrair até nós as pessoas certas, que nos vão ajudar a manifestar os nossos sonhos, enquanto nós também ajudamos a manifestar os sonhos dos outros, isso consegue-se através de alinhamento, que também é derivado ou uma consequência do magnetismo pessoal. Então vou relembrar agora no final deste episódio de uma coisa importantíssima. Tudo o que falamos é importante, e eu tenho a certeza que você na sua cabeça diz assim, ok, faz sentido. Realmente, quando eu ando perfumado, eu recebo elogios. Quando eu ando mais bem vestido, dizem, tu hoje parece que vais para uma festa. Atenção, isso pode ser uma crítica não necessariamente construtiva. Porque se eu digo assim, vamos imaginar que eu vou almoçar com um amigo e dizem, tu hoje parece que vais vestido para uma festa. Significa que eu posso estar bem vestido, mas não com um código de vestuário certo para aquele momento. Ok? Portanto, saibam vestir-se adequados àquilo que vocês vão fazer naquele dia. Também pode significar outra coisa. O quê? Pode significar que normalmente anda muito mal vestido. Que há um contraste muito grande. Grande demais. Tentem manter uma harmonia, ok? Por aí. E, portanto, tudo o que falamos só é sustentável se houver um processo interno
de alinhamento energético que vai fazer com que vocês relembrem as coisas e que trabalhem aqui num processo de reprogramação mental que vos permitam, em piloto automático, já fazer isto de uma forma instintiva. Exato, e eu também ia acrescentar o seguinte, eu acho que, eu no meu caso, eu sou uma pessoa muito intuitiva, muito intuitiva, e a minha intuição comanda-me, normalmente, Sim. nas minhas atuações, nas minhas decisões, a minha intuição é que me comanda, é que me leva, é que me... E eu acho que todos nós devemos ouvir-nos E desenvolver essa intuição. e desenvolver essa capacidade De ter respostas. de nos dar valor àquilo que nós pensamos e que queremos decidir e que estamos indecisos e que não sabemos se estamos no caminho certo e eu acho que isso é errado, eu não faço isso, eu prefiro tomar uma decisão errada, Mas tomá-la. mas seguir a minha intuição e é aquilo que eu penso e é aquilo que eu quero. Mas pode até nem ser errada. Porque às vezes tu tens a percepção, tipo, eu não devia ter feito isto. Se calhar tu precisavas exatamente ter feito isto para aprender alguma coisa. Pronto, exatamente, também. Mas acho que as pessoas deviam dar mais atenção e quem não tem intuição, aprender a desenvolvê-la e acreditar, porque isso também tem a ver com a nossa isso no fundo tem muito a ver com a nossa autoestima e com o que nós pensamos de nós e com o que nos julgamos a nós próprios, pelo menos eu. Uma questão de autoimagem, ou seja, a avaliação que tu fazes de ti próprio. Exato. Que não é necessariamente benéfica para ti. Tu não achas que és uma pessoa com os talentos e atributos que tu tens naturalmente, ou seja, tu és o teu próprio inimigo, tu deitas-te abaixo. E quando a pessoa desenvolve essa capacidade de ouvir a intuição, começa a despertar essas coisas. Não estava a perceber onde é que o que estavas a dizer. Por isso é que a pessoa explica. Pronto, pois é isso mesmo. Então agora, duas ferramentas. Portanto, já vos falei da frequência da cocriação. Esta parte da jornada de magnetismo pessoal já lá está, 7 dias, vocês ouvem todos os dias, de manhã e à noite, uma frequência específica que eu já escolhi e selecionei por vocês, tudo devidamente arquitetado. Okay? Já foi pensado para que vocês consigam despertar dentro de vocês não só a parte intuitiva, a parte de autoestima, autoconfiança, enfim, vocês depois entrando na plataforma sabem, portanto a frequência da cocriação.com, se ainda não são subscritores, e se já são subscritores, basta entrar no portal, fazerem login e na nova homepage, vocês já vão ver as últimas frequências, as mais recentes e as jornadas de alinhamento, sendo que temos só uma para já e agora a cada 15 dias vamos lançar uma nova. E depois, se querem trabalhar a vossa parte intuitiva, mas quebrando aqui, se vocês sentem que estão presos, que acham que toda a gente está contra vocês, que se vitimizam muitas vezes, estão sempre a queixar de tudo, enfim, curso Saindo da Matrix, luisalvesoficial.com, vejam o curso Saindo da Matrix, que é aquele que permite que vocês vão tirando essas camadas e camadas de programação social, familiar, educativa, para vocês poderem desenvolver a vossa intuição. Esse foi um curso, e já falamos sobre isto, esse foi um curso que no fundo relata a minha jornada em 2021, estávamos em plena pandemia, onde, à semelhança do que acontece, curiosamente, este final de ano de 2025 fiz rigorosamente a mesma coisa. Eu normalmente digo, a pessoa no final do ano faz o seu cartãozinho com o desejo poderoso e escolhe o que quer em cada área da vida, etc. Em 2021, ou seja, na transição de 2020 para 2021, eu estava sentado, lembro-me, no chão da sala, na torreira, naquela mesa baixinha, e a começar a escrever, eu disse assim, opá, e se eu dissesse, não, eu não vou fazer planos para a vida, se eu me permitisse viver os planos que a vida tem para mim. Eu vou viver um ano intuitivo. Eu estava assim, cheio de medo. Vou viver um ano intuitivo. E vou começar a dizer sim a todas as oportunidades que a vida me trouxer. Foi um ano espetacular. Ok? E todo 2024? 2021. Já foi 2021. Já foi 2021. E esse processo eu fui documentando. Cheguei ali ao mês de, acho que foi setembro, se não estou em erro, e disse, isto tem que ser partilhado com alguém. Então, aquilo que inicialmente seria uma partilha, e hoje também já contei isto em algum momento, iria ser uma partilha que ia dar 35 aulas, ok? Era a minha estrutura. Mas, intuitivamente, eu fui-me deixando guiar, sabem com quantas aulas ficou o curso? 90. Ok? Portanto, mais do dobro.
E é o curso realmente que quando as pessoas fazem, e muitas vezes demoram 4 meses, 5 meses, 6 meses a fazer o curso, para fazer bem feito. 90 aulas é dose, são 43 dinâmicas, ok? Quando a pessoa termina diz, uau, o que é que aconteceu comigo? Lembras-te da Elina, aquela senhora? O que é que aconteceu comigo? Este curso foi uma revolução completa. E todas as pessoas que têm feito esse curso têm feito aqui mudanças e transições tão radicais, e são radicais porquê? Não porque elas estejam a ir para um lado completamente diferente, mas sim porque elas voltam a entrar no caminho que nunca deveriam ter saído, e elas o que fizeram foi desalinhar-se durante 10, 15, 20 anos e voltam outra vez ao trajeto. Ou seja, a intuição, a voz do universo, de Deus, enfim, volta-nos a mostrar qual é a nossa essência, qual é a nossa missão, o que é que nós estamos aqui a fazer. E o curso Saindo da Matrix permite vocês destravarem. No entanto, o curso Saindo da Matrix, no nível que antecede o despertar, que é essa parte intuitiva, tem a parte da rendição. Nós compreendermos que vivemos num sistema, numa Matrix, por isso é que se chama Saindo da Matrix, e que tem regras. Então nós, conscientes de como é que funciona o jogo, jogamos sobre as regras, mas apanhamos ali algumas frinchinhas onde nós podemos escapar. Ok? Portanto, digo-vos isto com total transparência. É um curso não é para qualquer pessoa, mas se vocês neste início de 2026 estão aqui determinados a dizer assim, não, eu quero mudar o meu magnetismo pessoal, eu quero mudar o meu poder pessoal, levar a minha autoestima lá para cima, sentir-me confiante e ir em frente e conseguir conquistar os meus sonhos. Então, a frequência da cocriação é aquilo que é diário, vocês têm sempre ali os mecanismos, as ferramentas todos os dias, mais uma vez, é só escolherem o tema, ou então uma jornada de alinhamento, clicarem no play para os escutadores, sentar ou deitar e deixar que eu faça o trabalho duro por vocês. Ok? Anos e anos de pesquisa para produzir uma coisa que é revolucionária. Não existe nada no mercado semelhante àquilo que estamos a oferecer. Ok? Isso será a parte de tratamento e prevenção e manutenção. Ok? E o Saindo da Matrix é se vocês querem mesmo desbloquear a vossa mente, se sentem travados, isso realmente é um processo... Façam o curso e daqui a 6 meses depois venham deixar nos comentários. Vocês não vão ser as mesmas pessoas. Ou seja, vocês vão despertar a pessoa que nasceram para ser. Isso é fantástico. Então, já ultrapassamos mais uma vez 1 hora, é o costume, mas eu estaria aqui para falar desta parte de magnetismo pessoal, desta questão do vestuário, de todos estes detalhes que falamos hoje, nós estávamos aqui horas. Porque é delicioso falar sobre isto, porque fez parte da minha vida durante muitos anos, não é? Eu tive 15 anos na moda, portanto, ainda está muito presente. E não deixa de ser quem eu sou, portanto, faz parte da minha bagagem, não é? Agora, incorporado ou transmitido de uma forma diferente. Portanto, este foi mais um Santos da Casa. Não fazem milagres. Eu volto para a semana com a frequência da cocriação, lembrando que frequência na cocriação temos a jornada de alinhamento de magnetismo pessoal que foi publicado no dia 11 de janeiro e todos os usuários têm acesso a essa jornada e daqui a 2 semanas lançaremos uma segunda jornada, ok? Portanto, fiquem atentos a estas novidades, estou extremamente feliz porque eu sei que agora vocês não precisam dizer qual é que eu vou escutar hoje de manhã. Não, já lá está, plano, do dia 1 ao dia 7, de manhã e à noite, está lá tudo direitinho e podem repetir quantas vezes quiserem até alcançarem o vosso objetivo, ok? Não se esqueçam, curtir o vídeo, se não são subscritos no YouTube, subscrevam o canal, no Spotify é a mesma coisa, deixem a vossa avaliação, o vosso comentário, qual foi a dica mais importante que partilhamos hoje e que pode fazer diferença na sua vida. Partilhem aqui nos comentários, no Spotify e no YouTube, que nós ficamos sempre muito felizes por ter o vosso feedback. Então, a minha e nossa gratidão pela vossa audiência, vamos em frente com este novo ano, trabalhar este magnetismo pessoal, porque isso pode fazer toda a diferença. Então, meus amigos, eu volto para a semana, a Dona Maria José volta daqui a 2, a nossa gratidão pela vossa audiência e um forte abraço. Uma boa semana para todos. Forte abraço.